Não sabe que já tem tempo da Assembleia de Deus pintado parede preta? Já viram isso aí? Irmão, por que preto, irmão? Preto é treva, rapaz. O capeta aqui é preto. Graça e paz a você inscrito aqui no nosso canal, Presbítero Pedrosa, para mais outra pérola assembleana de plantão. Pastor presidente da Assembleia de Deus do Belém, pastor José Wellington, soltou essa pérola ali, dizendo que o capirotos é preto. Preto é o diabo, disse o pastor em um dos seus discursos. Pastor Carlos Alberto, prontamente ouvindo isso, veio a público pedir esclarecimento, explicações, para saber se isso foi uma frase racista. E eu já gostaria de perguntar a você, o pastor José Wellington, na frase que falou, ele praticou intolerância? Ele praticou racismo na sua fala? Deixa aí nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião sobre essa polêmica que a gente vai trabalhar aqui. Eu fui marcado nessa postagem lá no Gospel Mais, tá certo? O Gospel Mais Brasil, do Instagram. E a gente vai analisar tudo isso no vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria de convidar você que ainda não é inscrito no canal a se inscrever, ativar as notificações, deixar comentário e compartilhar os nossos vídeos, fazendo com que este trabalho chegue o mais longe possível. Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, é um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando no deserto. Venha também ser membro do Clube de Membros, parceiros desse canal, patrocinando esta obra apologética, evangelística e missionária deste voto de confiança ao trabalho do Pedrosa, amém? Dá trabalho para fazer. Tá aqui, tá certo? A postagem no Gospel Mais Brasil e a gente vai falar sobre isso aqui, né? Aqui, ó, pastor José Wellington alerta sobre líderes da Assembleia de Deus que estão pintando as paredes do templo de preto. Bom? Durante a 79ª Escola Bíblica de Obreiros, o muito digno pastor José Wellington Bezerra da Costa alertou sobre pastores da Assembleia de Deus que estão pintando as paredes do templo de preto. Todos nós sabemos, diz o site, que a Assembleia de Deus não tem esse costume. Quem faz isso são pastores desobedientes e rebeldes, diz o site. Aí termina dizendo assim, ó, glória a Deus pela vida do nosso muito digno pastor presidente. Sei. Muitas pessoas concordaram, outras pessoas discordaram. Tá aqui os comentários, depois os irmãos dêem uma passadinha aqui para ver, tá bom? Inclusive eu fui até no Instagram do pastor Carlos, tá aqui, ó, pastor Carlos, e ele gravou uma live que está no Instagram dele, esta live aqui, tá bom? Ele gravou esta live e marcou o pastor José Wellington Bezerra, né? E o filho dele. Marcou todos os dois nesta live aqui para ver qual seria a explicação dos pastores em relação à frase que foi falada, né? Ele colocou assim, ó, capeta preto. Alô, pastor José Wellington, haverá uma retratação ou teremos que proceder de outra forma sobre a fala infeliz do patriarca José Wellington Bezerra da Costa? Esperamos uma atitude honesta de uma liderança ilibada, como deveria ser os senhores que ocupam cargos altíssimos na cúpula das Assembleias de Deus no Brasília. No Brasil, né? Botaram Brasília aqui, me induziram ao erro. Alô, Ministério Público de São Paulo? Pronto. Pastor José Carlos, aliás, Carlos, né? Pastor Carlos Eduardo, ele soltou essa nota aí no Instagram dele. Inclusive, eu tenho até o vídeo aqui, ó. Vou botar o vídeo na íntegra aqui pra gente dar uma olhadinha. Não sabe que já tem tempo da Assembleia de Deus pintado parede preta? Já viram isso aí? Irmão, por que preto, irmão? Preto é treva, rapaz. O capeta aqui é preto. É o quê, rapaz? Jesus é luz. Vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Pintar a parede do tempo de preto, rapaz. Tenha paciência, rapaz. Faça isso não. Em nome de Jesus.
Chegue lá, quando você voltar da escola bíblica, olha, compra lá uma lata tinha bem que está com cal, agora uma tinta branca, chama lá alguém, se não tem alguém, você mesmo pega, eu vou pegar um rolo assim, pincel, e pinta a parede de branco. Amados, um prédio, uma sala para oferecimento de culto, eu entendo que os nossos templos, os nossos lugares de adoração a Deus devem ser pintados da cor mais clara possível, a iluminação seja melhor e o som melhor, tá certo? Claridade e palavra para o coração. Se você não tem som, irmão, aí você está pregando por vento. Pronto, aqui está a fala do pastor José Wellington Bezerra da Costa. Inclusive eu tenho até um vídeo aqui de uma Assembleia de Deus de Madureira de Parede Preta. E fiz até uma matéria sobre esse modismo, tá certo? Tá aqui, deixa eu passar aqui para vocês. É uma Assembleia de Deus de Parede Preta, veja aí. Olha. Presta atenção, viu? Olha o pastor de jovens. Aí sim. Bleia de Parede Preta, bora lá. Como é que é? É a Bleia da Parede Preta. A Bleia da Parede Preta. Olha aí, gente. Parede Preta na Assembleia. Esse povo tá... Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Obrigada. Reunião de jovens hoje na Assembleia de Parede Preta, lá dentro, né? Olha aí. Vamos lá ver. Quer saber? Olha aí. Gente, Assembleia. Pronto. Aí aqui o pastor Carlos, ele rebate, né, pedindo explicações à diretoria lá da Assembleia de Deus do Belém, também a CGADB, né? Vamos ver. Olá, meus irmãos, saudações de paz, eu espero que vocês estejam bem. Eu vou mostrar para vocês aqui uma fala, e depois dessa fala a gente vai reagir a isso. Eu vou reagir a isso. Deixa eu aumentar o som. Sabe que já tem tempo da Assembleia. Calma aí, deixa eu organizar para ver se vocês conseguem ver. Calma aí. Vou mostrar para vocês o nível de idiotice e de imbecilidade que nós chegamos. Volta, galera. Sabe que já tem tempo da Assembleia de Deus pintado em parede preta? Já viu isso aí? Irmão, por que preto, irmão? Preto é treva, rapaz. O capeta aqui é preto. Jesus é luz. Vós sois a luz do mundo. Glória a Deus. Pintar a parede do que? Bem, essa foi a fala do presidente da Confradesp, que já devia estar jubilado e aposentado porque não tem condições, né, de estar à frente do povo de Deus. Quando um pastor, presidente, chega a esse nível de besterol, dito por um pastor presidente de uma convenção estadual e que é presidente de honra da CGADB, com essa falácia de que sobre as igrejas de Parede Preta. Qual o problema das igrejas de Parede Preta? Bem, o problema não são as igrejas de Parede Preta. O problema são as igrejas de paredes claras que fazem tudo às escuras, que devem milhões e milhões e ninguém fica sabendo, né? Que usam o poder que tem, a força do ministério que tem, para colocar filho como deputado estadual, filho como deputado federal, para colocar filha como vereadora em São Paulo, e ainda ter a ousadia de dizer que eu disse, não queremos nada desse dinheiro de vocês, de verba nenhuma. A igreja está muito bem servida. Claro que a igreja está muito bem servida. Servida porque os irmãos, as ovelhas, são manipuladas. As ovelhas, elas trabalham sob uma ditadura de Malaquias 3:10. Se você não fecar, você é ladrão. Eu quero muito, mas espero muito que o pastor José Wellington e o presidente da convenção, o Antônio, sejam dignos. Olha aí. Homens corretos, honestos. Olha aí. E venham aqui, nas redes sociais, explicar essa vergonha. Explicar essa vergonha. Porque isso não é fala de um pastor presidente. O capeta é preto. Desde quando o capeta é preto?
Desde quando o capeta é preto? O capeta não é preto, mas às vezes veste paletó e gravata. Eita. Usa os altares da igreja. E o senhor esses dias recebeu aí, que é um grande corrupto, e ainda beijou a mão do senhor Kassab. É essa a liderança que a Igreja Assembleia de Deus do Belém tem? É essa a liderança que é presidente da Confradesp? É essa a liderança? São esses líderes que aceitam a suposta rendição do nobre prefeito de São Paulo, né? E ela aceitou Jesus aqui entre nós, graças a Deus, o prefeito do Belém. É verdade mesmo que vocês fazem isso? É verdade que o senhor, aos quase 90 e poucos anos, beijou a mão do Kassab? Afinal de contas, tem um busto do senhor no pátio da igreja do Belém, enquanto Êxodo 24, Êxodo 20, não sei se eu estou correto, deixa eu falar da Bíblia, que talvez eu tenha mais coerência. Êxodo capítulo 20, versículo 4, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra. O senhor está envolvido no meio dessa coisa na terra que ele está falando, tá? Nas águas debaixo da terra. Ah, não pode fazer uma imagem de escultura? Não pode. Não pode. Mas o senhor tem uma imagem aí, né? Feita. E aí, pastor Elton Júnior? O senhor que está falando que a Assembleia de Deus é a igreja do Reteté, mas não é dos pretos? Quantos membros da diretoria da Convenção Geral das Assembleias de Deus, pretos, fazem parte? Ou não pode fazer parte porque o capeta é preto? Quantos membros da Convenção da Fraternal das Assembleias de Deus do Estado de São Paulo, quantos da convenção são pretos, que fazem parte, são pretos? Será que o pastor Wellington Júnior, presidente da convenção, da Magna Convenção, não vai se manifestar? Será que não? Será que o que foi dito... Hein? Preto é o capeta. E aí o mais bonito são os analfabetos que estão embaixo dando glória a Deus. É estranho porque Salomão disse, é bom achar o que Salomão disse, né? É bom achar o que Salomão disse. E aí a briga é por causa das igrejas pretas, porque a Assembleia de Deus, eles querem ter o monopólio do evangelho, tá? Eu não estou falando porque não sou da Assembleia, eu sou da Assembleia, tá? Criado lá, pastoreado pelo nobre pastor, Aristóteles. Fui pastoreado pelo novo pastor Paulo dos Santos, pelo pastor Hermes Mendes Barros, depois Paulo dos Santos de novo, e também pelo pastor Antônio Luiz Celari. E eu nunca ouvi da boca desses homens esse tipo de argumento, que o preto é o capeta. Será que o senhor é racista? Será que o senhor tem algum preconceito? Por que o senhor não disse que branco é o Satanás? Por que será? Qual o problema das igrejas de parede preta? Diz o tal do salmista, no Salmo 18, que Deus fez das trevas o seu lugar secreto. A sua tenda ao redor deles eram águas escuras e nuvens espessas dos céus. No Antigo Testamento, a arca estava no Santíssimo, onde Deus recusou que tivesse janela ou alguma claridade. Era somente a arca dentro do Santíssimo e não havia luz nenhuma. De onde que surgem essas ideias patéticas, racistas desses homens? Inclusive, o pastor Zé Wellington não deveria ter nenhum racismo porque ele é nordestino. E nordestino sofre muito racismo, preconceito, sofre muito preconceito, né? Mas o que dizer dessa fala? Será que eu marquei ele aqui, pastor Wellington Júnior, pastor Zé Wellington, esperando que eles se manifestem, né? Os donos dessa Assembleia de Deus, da Convenção Geral e da CGDB e da Confradesp, deveriam se preocupar com os inúmeros cheques que voltam, com a dívida bilionária que tem o Belém, né? Dita aí pelos quatro cantos, pelos canais que investigam essas coisas e que gostam de falar e que trazem verdade sobre isso. Por que será? Senhores, não se iludam, a Assembleia de Deus virou uma empresa onde tem os seus donos e os seus herdeiros. Nós estamos lá porque servimos a Jesus, nós somos tratados para eles como gados, e eles são os fazendeiros. Sim, eles são os fazendeiros, tá? E se você tiver coragem, você compartilha esse vídeo.
Você acha que eu faço alguma média com esse tipo de gente? Eu não me assento à mesa com esse tipo de gente. Eu não aplaudo esse tipo de gente. Porque igual eles, são os que compactuam das coisas que eles fazem. São racistas iguais, incompetentes iguais. Ah, mas ele falou ali no momento. Então, ele já passou do momento dele. Ele já deveria ter entregado o cajado, porque ele não tem condições psicológicas e saúde mental para estar na frente da igreja. Para falar tamanha besteira. Mas os senhores aplaudem, porque a Assembleia de Deus virou como um Vaticano. Quanto mais velho, melhor. Quanto mais velho, mais tempo você quer ocupar o cargo, estar. A igreja não cresce mais, a igreja incha. Sabe por que a igreja incha? É porque nós não temos novos pastores, líderes espirituais, por causa desses daí. Que estão aí se perpetuando no poder e fazendo do poder algo para a família deles. Esses homens não são dignos de falar dos políticos do Brasil, porque são iguais. Eles se vendem tanto quanto eles vendem a igreja que não foi comprada por eles. Eles se vendem ao sistema. É capaz de amanhã vocês verem essa gente aplaudirem o Lula. Pronto. Essa foi a fala do pastor Carlos. Depois você coloca aí o seu comentário sobre a fala do pastor Carlos. Porque você entendeu a mensagem que ele quis passar. Eu entendi da seguinte forma. Se na perspectiva assembleiana, pastor José Wellington vê problemas em igrejas com parede preta, pastor Carlos vê pior, né? Problemas piores em igrejas de paredes brancas, né? Existem a Assembleia de Deus de paredes brancas que contêm mais pecados do que certas igrejas com paredes pretas. Apesar que a estratégia por trás de uma igreja com parede preta é colocar o foco na pessoa que está ministrando. O centro das atenções é a pessoa que está ministrando. É o que eu entendi, é o que eu aprendi sobre este movimento de paredes pretas, tá certo? Acende uma luz no meio do púlpito e a pessoa é iluminada lá no meio do púlpito, ninguém presta atenção no que está de lado, só focalizando quem está na frente. É o que eu entendi. Porém, todavia, no entanto, o pastor Carlos trouxe à tona um perigo existente dentro das igrejas de parede branca, que são seus pecados encobertos, tá entendendo? Suas ditaduras, seus nepotismos, suas dinastias, suas disputas pelo poder, suas corrupções morais, as Assembleias de Deus de paredes brancas. Qual é o pior? Quem é pior? É a Assembleia de Deus de parede preta ou a Assembleia de Deus de parede branca? Porque eu aqui no canal estou já saturado de mostrar os problemas existentes nas Assembleias de Deus de parede branca. É um pouco hipócrita, né? Criticar as Assembleias de Deus de parede preta, dizendo que lá na igreja tal de parede preta é do diabo, e o diabo é que habita na escuridão, enquanto que na igreja de parede branca o diabo se personifica em anjo de luz. E os seus ministros fazem a mesma coisa do diabo personificado em anjo de luz. Filho. Você, meu alienado pentecostal, que critica as igrejas de parede preta, mas presta atenção, nas igrejas de parede branca, que nem o pastor Carlos falou, tem gente que está na igreja de parede branca, mas o pastor lá é o diabo personificado em anjo de luz, com Bíblia na mão, pregando as escrituras e o povo alienado dando glória. Dando glória. Né? E eu gostaria até de colocar aqui uma enquete. Né? A pergunta seria: qual é a pior, na sua opinião? Qual é a pior? É a igreja da parede preta, a church, não é isso? A moderna, ou é a igreja tradicional de parede branca? Quem é pior de ambas? Se por um lado a igreja de parede preta é do diabo, é a church, é as invenções, inovações, os modismos, e a igreja de parede branca, onde capirotos se personificou de anjo de luz,
seus ministros fazem a mesma coisa, mas são ministros das injustiças. É o mais que a gente vê, irmão. É o mais que a gente vê, é um cumprimento daquilo que Paulo falou em 1 Coríntios. Está entendendo? O capeta se personificando em anjo de luz, os seus ministros se personificando em ministros da justiça, mas é tudo mentira. Então quem é pior? A igreja de parede preta ou a igreja de parede branca? Deixe sua opinião aí nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião sobre isso. Uma vez mais eu lhe agradeço, Presbítero Pedrosa, canal A Voz Apologética, um canal em defesa do Evangelho, uma voz clamando nesse deserto. Curta, comente, compartilhe, se inscreva, faça com que esse trabalho chegue o mais longe possível. Deus abençoe e até a próxima.